Amém, graça e paz a todos. É uma alegria estar aqui novamente e dessa vez, como vocês viram, muito bem acompanhado. Na outra vez eu estava sozinho para um café de pastores e agora nós viemos em definitivo com essa proposta de cuidado e encorajamento de pastores nesses dias aqui. Foram 60 casais, 62 aproximadamente, pastores, vários de vocês, líderes, supervisores de células também estiveram conosco lá e foi uma alegria muito grande. E ficamos felizes, pastor Marcos, pastora Cris, que tantas pessoas vieram nos ver aqui, né? Parece que gostaram bastante da gente, né? Prometo, gente, que antes da prorrogação eu termino, ok? Quem sabe, né, o que vai acontecer hoje. São dias especiais de Copa do Mundo. Eu particularmente gosto muito de futebol. Eu só não sei o que é náutico. Náutico, do que se trata? O que é o náutico? É um time de futebol, pastor Marcos? É um clube ou não? É? Eu só conheço duas seleções, o Brasil e o Palmeiras. Queridos, eu nasci numa cidade chamada Palmeira, no Paraná. Então eu sou palmeirense, está na minha identidade, né? Alguém tem esse privilégio, não, de nascer na cidade de Palmeira? Muito bem. Juliana e eu, nós moramos já há 21 anos em Curitiba. Curitiba é a nossa casa, é a nossa cidade. Próximo de Curitiba tem uma colônia de imigrantes alemães chamada Wittmarsum, uma área rural onde nós crescemos. E por incrível que pareça, meus irmãos, nós torcemos para o Paraguai contra a Alemanha. Essa foi a nossa torcida. Nós moramos por 4 anos no Paraguai, então eu fiz seminário em Assunção, no Paraguai. Então nós temos um carinho muito grande, mais pelo Paraguai do que pela Alemanha. Então a nossa torcida também foi pelo Paraguai, mas foram eliminados ontem. Muito bem, gente, quero compartilhar com vocês uma palavra com o título Pessoas Comuns Vivendo o Extraordinário. Pessoas comuns vivendo o extraordinário. Eu gostaria que vocês anotassem no seu celular, ou se você tem um bloco, uma caneta, 3 frases que vão ser muito importantes nessa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Anota ali, por gentileza. Você pode levar essas frases e com certeza elas podem te levar a uma reflexão muito importante nesses dias. Primeira frase, que é o início dela: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então anota essa frase: nós nos tornamos aquilo que adoramos. A segunda frase: nós adoramos aquilo que conhecemos. Nós adoramos aquilo que conhecemos. Eu já repito todas as frases. E a terceira frase é: nós conhecemos aquilo que desejamos. Nós conhecemos aquilo que desejamos. Primeira frase, novamente: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então você pode, caso faltou uma palavra nessa frase, você pode completá-la. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. A segunda frase: nós adoramos aquilo que conhecemos. Nós adoramos aquilo que conhecemos. E a terceira delas: nós conhecemos aquilo que desejamos. Traduzindo isso, nós vamos entender que primeiramente nós desejamos. Primeiramente você deseja algo. Depois que você deseja, você conhece aquilo que você deseja. E aquilo que você conhece, você adora e se torna semelhante àquilo. Quando nós vamos lá para o início, na criação, quando nós encontramos em Gênesis capítulo 3 o relato da queda,
Adão e Eva primeiramente, mas Adão estava juntamente com Eva, eles desejaram comer daquele fruto. Havia sido dada uma ordem de que Adão e Eva não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas influenciados pela serpente, eles desejaram comer desse fruto. Depois que eles desejaram comer esse fruto, eles conheceram aquilo que eles desejavam. A influência do inimigo é para que eles desejassem, para que eles se tornassem semelhantes a Deus ou iguais a Deus, sendo conhecedores do bem e do mal, e enganados pela serpente, eles desejaram e eles conheceram, e ao conhecer o bem e o mal, eles se tornaram semelhantes, eles se tornaram parecidos com Satanás, na sua maldade, nas suas ações, nas suas atitudes. Então, primeiramente nós desejamos, depois nós conhecemos, e depois de conhecermos, nós adoramos, e ao adorarmos, nós nos tornamos semelhantes àquilo. Então, uma pergunta muito importante, profunda no seu coração é: o que você deseja? Quais são os desejos mais profundos do seu coração? Sendo sincero com você mesmo, faça uma autorreflexão, uma autoavaliação nesse momento. Pensa comigo, o que é que você verdadeiramente deseja? Você deseja o reconhecimento das pessoas? Você deseja ser reconhecido? Você deseja o sucesso? Você deseja ser visto por milhares de pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas? Naquilo que você posta, naquilo que você expõe publicamente, você deseja o reconhecimento? Você deseja curtir a vida? Você deseja prosperidade? Você deseja riquezas? O que é que você deseja? Você deseja o conforto? Você deseja o sossego? Você deseja a paz? Você deseja ser feliz? Você deseja viajar? Nós tivemos no ano passado na Europa, Juliana e eu completamos 25 anos de casamento e fizemos uma viagem para a Europa, e foi muito interessante perceber, e não era a primeira vez, perceber que para a grande maioria dos europeus, o que há de melhor nessa vida é viajar e tirar férias. Férias e viagens se tornou aquilo que eles mais desejam. Então todo mundo conversa, todo mundo fala sobre os lugares onde viajou, para onde está indo, e o centro das conversas é em torno das viagens, das férias, dos lugares que eles conhecem. Então a Europa, ela viaja, ela se programa, ela se planeja para que nas férias eles possam viajar e conhecer muitos lugares. E por um lado é gostoso, não é verdade? Nós estávamos ali de férias, nós estávamos ali curtindo aqueles dias, celebrando os 25 anos de casamento, mas de repente você percebe que aquilo pode se tornar aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais almeja. E ao desejar, e ao conhecer, e ao viver essa realidade, você começa a adorar aquilo, você começa a tornar aquilo a coisa mais importante. A questão é, o que é que está acima de tudo no seu coração? Nós obviamente estamos aqui nessa manhã cultuando ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos louvando ao Senhor, mas você sabe que é possível estar aqui e estar adorando outra coisa e não o Deus verdadeiro? Você pode estar aqui e adorando a você mesmo,
porque você quer curtir, você quer desfrutar, você quer ser visto, você quer ser reconhecido, e talvez você esteja adorando a si mesmo nesse lugar, e não adorando ao Deus único e verdadeiro a quem nós servimos. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e refletir e pensar: o que é que eu verdadeiramente estou desejando? O que eu quero de fato? O que eu desejo de fato no meu coração? Eu desejo, acima de todas as coisas, eu desejo a Deus, eu desejo a sua presença, eu desejo a sua vontade, eu desejo os seus propósitos na minha vida. É isso que eu de fato desejo? Se você deseja verdadeiramente a Deus, você vai buscar conhecê-lo, você vai mergulhar na palavra, você vai adorá-lo com canções, com orações, com adoração. Você vai render o seu dia a Ele, você vai render a sua casa, a sua família, a sua vida a Ele. Se você deseja de fato a Deus acima de todas as coisas, isso vai ser visível na sua vida, isso vai ser visível na prática do seu dia a dia, da sua rotina. E ao conhecer a Deus, você vai adorá-lo, e ao adorá-lo verdadeiramente, você vai tornar-se semelhante a Ele. Quando o homem, Adão e Eva, passaram a ter o conhecimento do bem e do mal, eles começaram a praticar a maldade, eles começaram a andar pelas próprias pernas, sem a dependência de Deus, sem a presença de Deus no espírito deles. E ao viver dessa forma, eles se tornaram conhecidos, eles se tornaram parecidos com o mal. E nós vemos em Gênesis capítulo 6, que Deus ele se arrepende de haver feito o homem, porque a maldade cresceu demais. O homem se tornou semelhante à maldade. Mas quando nós nos voltamos a Deus e o adoramos verdadeiramente, nós nos tornamos parecidos com Ele, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Aquilo que você deseja, você conhece. Aquilo que você conhece, você adora. E aquilo que você adora, você se torna naquilo, você se transforma naquilo. E o desejo do coração de Deus é que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus sobre a humanidade. Uma família com muitos filhos semelhantes a Cristo. E essa é uma família aberta. Pessoas são convidadas. E qual é a nossa missão? Qual é a nossa responsabilidade? Convidar mais pessoas para que venham e façam parte dessa família e também se tornem semelhantes a Cristo. E esse é o processo de Deus que está acontecendo na nossa vida. Esse é o desejo de Deus comigo e com você, de nos tornarmos semelhantes a Cristo. E para isso é necessário nós o desejarmos, nós o conhecermos, nós o adorarmos. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6 nos conta a história de um homem chamado Gideão. Você possivelmente já leu sobre Gideão, já ouviu falar sobre Gideão, possivelmente já foram ministradas algumas palavras a respeito de Gideão. E o texto, a vida de Gideão, ela é poderosíssima, o que Deus faz na vida desse homem. Gideão, uma pessoa comum, uma pessoa cheia de medos, de insegurança, inclusive de incredulidade, passa a viver o extraordinário quando Deus intervém, quando Deus se apresenta diante dele, quando Deus ele muda a realidade de Gideão.
E várias coisas acontecem. Tem muitos detalhes nessa passagem de Juízes, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eu aconselho, eu sugiro que você leia esses capítulos. Toda a história de Gideão tem muitos detalhes incríveis, impressionantes nessa história. Pensa comigo, acompanha um pouquinho o raciocínio. Deus, Ele salva e liberta o povo de Israel do Egito. O que nós conhecemos como Êxodo, existe uma libertação do povo de Israel. E o próprio texto vai nos mostrar que Deus, Ele desceu, quando Ele fala com Moisés, e Ele diz a Moisés: Moisés, eu estou descendo para libertar o meu povo. Meu povo está oprimido, o meu povo está sofrendo, e eu estou descendo para livrá-los. E Deus diz a Moisés: Moisés, eu estou levantando você, eu estou convocando você, eu estou chamando você para realizar essa obra. E eu pergunto a vocês, quem é que libertou o povo de Israel do Egito? Foi o próprio Deus. Ele decidiu, Ele desceu e levantou Moisés para isso. E nós encontramos essa libertação, a salvação do povo de Israel. O povo, ele passa pelo deserto, por anos no deserto, onde esse povo, ele é tratado, esse povo é colocado à prova. Depois de 40 anos, perambulando pelo deserto, Deus levanta um homem chamado Josué, e por meio da liderança de Josué, debaixo da liderança de Josué, o povo entra na terra prometida, na terra de Canaã, uma terra que havia sido prometida ao povo de Israel. E o povo se estabelece, o povo se instala na terra prometida. Essa terra prometida havia sido delimitada pelo Senhor. O Senhor tinha dito exatamente a extensão da terra que eles ocupariam. E dentro dessa extensão, dentro dessa delimitação, o povo de Israel deveria conquistar. A palavra diz que onde eles colocassem os pés deles, eles seriam vitoriosos, aquela terra seria conquistada para eles. Mas não era qualquer terra, não era em qualquer lugar, havia uma delimitação dessa terra. E nessa terra delimitada, que foi prometida, ali eles deveriam pisar a planta dos pés deles e conquistar aquela terra. E Josué lidera esse povo durante vários anos. Depois da morte de Josué, inicia-se um período chamado de período dos juízes. E esse período ele se estende aproximadamente entre 300 e 350 anos, foi esse período dos juízes, onde não havia um único líder, mas o povo estava organizado nas suas tribos, as tribos estavam estabelecidas, as tribos estavam espalhadas pela terra que havia sido prometida, e eles estavam espalhados e eles deveriam dar continuidade a esse processo de conquista da terra. Mas o que é que acaba acontecendo nesse período de juízes, onde Deus desejava governar esse povo, não com um rei na terra, mas como uma teocracia, o governo de Deus diretamente sobre eles. Essas tribos espalhadas, esses povos, eles passaram a ser influenciados negativamente pelas nações presentes, pelos povos presentes nessa terra. Esses povos presentes adoravam outros deuses. Esses povos presentes, eles tinham outros princípios, imoralidade, idolatria, uma série de coisas eram práticas culturais, eram práticas dessas nações. E o povo de Israel, em vez de conquistar, em vez de dominar, em vez de tomar o controle, tomar a posse dessas terras, permitiram que essas influências entrassem no meio do povo. E de repente, no meio do povo de Deus, havia idolatria, havia imoralidade. Altares de outros deuses eram estabelecidos. E quando isso acontecia, o povo sofria demais. O povo de Israel começava a sofrer e eles começavam a ser rodeados, perseguidos, dominados por esses povos. E isso gerava uma dor, isso gerava um desespero muito grande. E nesse período, Deus levanta o que a Bíblia chama de juízes,
homens e mulheres são levantados em momentos específicos para trazer libertação, livramento da opressão, da perseguição que acontecia. E Deus levanta uma mulher, Débora, que junto com Baraque, na verdade, tornam-se libertadores do povo de Israel. Eles libertam o povo de Israel da opressão. E a última expressão do capítulo 5, depois que Débora e Baraque libertam o povo, tem uma expressãozinha no finalzinho de Juízes capítulo 5, a última expressão do texto diz assim: e a terra teve paz durante 40 anos. A terra teve paz durante 40 anos. Esses 40 anos, eles se repetem 3 vezes no período dos juízes. Primeiramente, depois de um juiz chamado Otiniel, quando ele liberta o povo de Israel, há um período de paz durante 40 anos. Agora, depois da libertação de Débora e Baraque, também de novo um período de paz de 40 anos. E depois de Gideão, quando Gideão liberta o povo, novamente um período de 40 anos de paz. Agora pensa comigo, consegue imaginar 40 anos de paz e estabilidade? Não é uma coisa boa? Não é maravilhoso? 40 anos representa uma geração inteira de paz e estabilidade. E antes de Deus levantar a Gideão, a terra, o povo de Israel, desfrutou de 40 anos de paz e estabilidade. E o que deveria acontecer em períodos de paz, em períodos de estabilidade? A consolidação da fé. Períodos de paz e estabilidade, o povo de Israel deveria estar ensinando, impregnando a palavra de Deus, os mandamentos, os princípios, pais ensinando a filhos, filhos ensinando aos filhos, consolidando a fé, estabelecendo aquilo que é palavra de Deus. Os pais deveriam estar contando as histórias aos filhos, os avós contando as histórias aos netos, consolidando a palavra. O que deveria ter acontecido? Um desenvolvimento econômico, plantios, avanço econômico. O que deveria ter acontecido? O fortalecimento de famílias, o fortalecimento de relacionamentos, o fortalecimento das novas gerações. Mas olha só o texto de Juízes capítulo 6, versículo 1. 40 anos de paz, e o texto diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiram a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles fizeram o que o Senhor reprova. É interessante pensar que a paz política não produz renovação espiritual. A paz política não produz avivamento, não produz fortalecimento necessariamente. Pergunto a vocês, não sei qual a sua opinião sobre isso. No Brasil, nós vivemos um período de paz e estabilidade.
Se nós pensamos, a última guerra internacional do Brasil, ela aconteceu há 156 anos atrás, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai de 1864 a 1870 foi a última guerra internacional onde o Brasil esteve envolvido. São décadas no Brasil sem guerra civil, são décadas no Brasil sem invasão estrangeira, são décadas no Brasil sem recrutamento militar em massa, são décadas no Brasil sem bombardeios de cidades. Então, se nós estamos falando de guerras, nós vivemos há 156 anos um período de estabilidade, um período de paz. O que acontece conosco? Nós sofremos sim com corrupção, nós sofremos com violência urbana, nós sofremos com polarização política, nós sofremos com desigualdade, nós sofremos com crime organizado, nós sofremos com ideologias, há uma série de sofrimentos. Existem assassinatos, existe violência, mas de forma geral, nós não somos perseguidos. Nós temos liberdade de expressão, embora haja controvérsias. Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de estarmos aqui reunidos nessa manhã, cantando a plenos pulmões, adorando, celebrando ao Senhor, ouvindo a palavra, sendo ministrados pela palavra. Pastor Marcos estava no Tadel, ensinando, formando liderança. Depois nós estamos aqui cantando, adorando, estamos sendo ministrados de novo pela palavra. Queridos, isso é um privilégio, é um tempo de graça. Muitos países têm esse privilégio, alguns não. Alguns países estão sim em guerra, alguns países não têm essa paz, essa estabilidade. Mas de certa forma nós podemos dizer que nós estamos vivendo um período de estabilidade, um período de paz. Mas olha que interessante, a paz, ela é um presente de Deus, mas ela também é uma prova de fidelidade. A paz é um presente de Deus, mas também é uma prova de fidelidade. E os israelitas estavam vivendo essa estabilidade e essa paz. E queridos, é chocante pensar, mas de alguma forma, quando tudo vai muito bem, quando nós estamos crescendo, quando nós estamos prosperando, e me refiro a um crescimento econômico, um crescimento no teu negócio, na tua profissão, na tua carreira, na tua família, de alguma forma, existe uma tendência nesses períodos de um esfriamento espiritual. Quando tudo vai muito bem, quando há abundância, quando há riqueza, por algum motivo, existe um esfriamento espiritual na vida de muitos. Existe um sincretismo, existe uma confusão de princípios. Nós ouvimos tantas coisas, nós aprendemos tantas coisas. Existe talvez uma má formação da nova geração, de novos líderes que deveriam ser formados. Nós moramos por alguns anos em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no oeste baiano, uma região muito forte do agronegócio. E eu lembro de conversar com um dos pastores, ele era secretário da agricultura, um japonês muito inteligente, fazia um trabalho muito importante na cidade, e teve alguns anos de crise na sequência. Primeiramente, um ano de seca, choveu muito menos do que chovia normalmente. E os agricultores que plantavam milho, soja e algodão sofreram em um ano com a seca. A produção foi baixa, teve muita perda de produtividade. No ano seguinte, repetiu-se a mesma cena. E os agricultores, querendo prosperar, crescer, eles diziam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou investir, vou comprar terras, vou construir a sede da fazenda. E de repente um ano de seca.
E de repente um segundo ano de seca. E isso o secretário da Agricultura relatando. No terceiro ano, a soja teve um período difícil onde surgiu uma nova doença chamada ferrugem. A ferrugem veio pela primeira vez no Brasil e destruiu muitas plantações, muitas lavouras, diminuindo de novo a produtividade. E esse irmão, ele falou assim, os agricultores mudaram o discurso deles. Se antes eles viam e diziam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eles estão dizendo, se Deus quiser, esse ano eu vou plantar. Se for da vontade de Deus, se Deus nos abençoar, agora nós vamos ter um ano bem sucedido. Então, por algum motivo, quando as coisas andam muito bem, nós geramos dentro de nós uma autossuficiência. Eu sei fazer as coisas, eu sou bem-sucedido, eu já sei como lidar com o meu negócio, eu tenho experiência. E por algum motivo ocorre um esfriamento. E esse esfriamento, geralmente, ele leva a períodos de crise. O fato de você endurecer o teu coração, o fato de você esfriar o teu coração, a tua relação com Deus, vai gerar uma crise em algum momento no seu coração. E essa crise vai levar você a um desespero. E esse desespero pode levar você de novo a clamar ao Senhor verdadeiramente. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles fizeram o que o Senhor reprova. Isso gerou uma crise. 7 anos nas mãos dos midianitas. Midian era filho de Abrão com Quetura. Quando Sara faleceu, Abraão casa de novo com uma mulher chamada Quetura, e eles têm um filho chamado Midian. Então os midianitas, eles eram primos distantes dos israelitas. E eles acabam sendo oprimidos pelos midianitas. E o desespero é tão grande, eles chegam a um ponto de empobrecer de tal forma que eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, olha só o que o texto diz no versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Quando eles clamam ao Senhor, o Senhor envia um profeta a eles e diz: o que está acontecendo com vocês é por causa da idolatria. Vocês adoraram e estão adorando a outros deuses. Quem é que você está adorando no seu coração? Quem é de fato o Deus do seu coração? É você mesmo? É o reconhecimento? É a fama? É a riqueza? É o sucesso? É a felicidade? É o sossego? É o conforto da vida? Eu não estou dizendo que tudo isso é errado, que você não pode desfrutar disso. Mas o que você deseja verdadeiramente no seu coração, acima de todas as coisas? Quem você de fato adora no seu coração? E se existe algo acima de Deus no seu coração, algo que é mais importante do que o próprio Deus, isso é idolatria. E essa é uma idolatria velada. A pessoa do seu lado não percebe, ela não sabe que você adora a esse Deus no seu coração. Mas essa idolatria, ela pode gerar muito sofrimento na sua vida. E se você sente, você percebe hoje que o seu desejo não é verdadeiramente para com o Deus vivo e verdadeiro, você tem o privilégio, a oportunidade de se arrepender diante do Senhor, de se arrepender diante de Deus e dizer: Deus, eu não quero nada além de Ti, eu não quero nada diferente do Senhor e da Tua presença
na minha vida. E o povo se desviou, se corrompeu e passou a ser oprimido. Mas eles clamaram ao Senhor. E Deus envia o profeta dizendo qual é a raiz do problema. Depois do profeta anunciar isso, o texto diz que o próprio anjo do Senhor, ele aparece a Gideão. É interessante, agora nós entramos um pouquinho em Gideão. Eu não vou ler em detalhes, tem bastante conteúdo, mas Gideão é uma pessoa insegura. Gideão é uma pessoa que tem medo. Gideão é uma pessoa incrédula nesse tempo. Por quê? Porque eles estão sendo oprimidos, eles estão sofrendo. E ele não acredita mais que aquele Deus que tirou o povo de Israel do Egito é o Deus que está cuidando e está operando na vida deles. E se você ler o texto, você vai perceber que na casa de Gideão e o seu pai, havia um altar de Balaal e um poste sagrado de Azerá. Ou seja, haviam altares de adoração a falsos deuses na casa de Gideão. A idolatria se estabeleceu, a idolatria tomou conta de muitas famílias daquele povo. E Deus, ele aparece a Gideão, e Deus estabelece algumas palavras, e Gideão diz assim: Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor venha até mim? E o texto, no versículo 13, diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Você vê Gideão questionando a Deus: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão, além de incrédulo, ele está confrontando o próprio Deus, dizendo: o Senhor nos abandonou. O profeta tinha dito: vocês adoraram outros deuses, por isso vocês estão dessa forma. E Gideão confronta, ou seja, Gideão não está entendendo absolutamente nada. Mas o Senhor aparece a Gideão. E na sequência o texto diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Muitas vezes, o que acontece conosco é exatamente o que acontece com Gideão. Nós somos inseguros, nós temos medo, nós somos quase que como invisíveis. Gideão diz: eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor dentro da tribo, eu sou o menor, o mais insignificante, o mais irrelevante da minha casa, da minha família. Quem sou eu para que o Senhor venha e apareça a mim? E Deus, ele simplesmente estabelece a palavra dele sobre Gideão. Parece que Deus não reage ao que Gideão está dizendo, a como ele se vê, mas Deus simplesmente está dizendo: eu estou com você, você é um guerreiro poderoso, você vai libertar os midianitas como um só homem, como se fosse um só homem. Você é poderoso, você é guerreiro, eu estarei com você. E Deus vai afirmando essa verdade, essa palavra na vida de Gideão. Gideão, ele reluta.
Gideão, ele não entende o que está acontecendo. Gideão faz alguns testes para ver se aquilo é verdadeiramente o próprio Deus que está falando com ele. E quando ele percebe, quando ele tem uma experiência na sequência do texto, ele tem uma experiência e ele entende que de fato é o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, que aparece a ele e declara isso sobre ele, ele se rende, ele reconhece que é Deus que está falando com ele, e quando ele reconhece que é o próprio Deus, Deus estabelece algo muito precioso, muito importante na vida de Gideão. Ele diz a Gideão: Gideão, a primeira coisa que você precisa fazer é ir na sua casa, destruir os altares que ali estão estabelecidos. Você vai derrubar o altar de Baal, com a lenha do poste sagrado de Azerá, você vai montar um sacrifício, você vai sacrificar um novilho de 7 anos de idade, você vai restaurar, em primeiro lugar, a adoração na sua casa, na sua vida. A primeira coisa que o Senhor pediu para que Gideão fizesse foi para remover os ídolos do seu coração e restaurar a adoração ao Deus único e verdadeiro na sua casa. E Gideão, mesmo com medo, inclusive ele obedece a essa palavra de noite. Gideão chama 10 dos seus servos e de noite, enquanto o povo está dormindo, ele cumpre essa palavra, ele obedece essa palavra, porque ele tem medo do que vai acontecer com ele, medo do que dirão a respeito dele, porque o povo havia entrado numa cultura, numa realidade de idolatria que tinha tomado conta de todo o povo. A história tem muitos outros detalhes na sequência, em como Deus opera através de Gideão para trazer libertação. Mas eu vou parar nesse ponto aqui da restauração da adoração. A primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, se você de fato deseja ser transformado e se tornar semelhante a Cristo, é remover qualquer idolatria, remover qualquer ídolo no seu coração e estabelecer a esse único Deus vivo e verdadeiro como o centro, como a essência da sua adoração. É necessário olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, remove, tira de nós qualquer ídolo, qualquer coisa que ocupe o seu lugar. Isso é algo muito pessoal, isso é algo muito sutil, isso é algo muito profundo, que talvez só você saiba quem é de fato o centro da sua vida, quem é de fato aquele a quem você adora. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Eu queria que antes que eu ore com você, eu queria que você orasse, que você apresentasse a tua vida, o teu coração ao Senhor. Talvez você já identificou algum Deus que precisa ser removido do seu coração. Talvez você estabeleceu para esse ano algumas metas, alguns objetivos, daquilo que você quer alcançar, daquilo que você quer conquistar. E se por um lado isso é bom, se por um lado é importante nós termos planos, nós termos objetivos, nós termos metas, nós temos que cuidar para que isso não seja o nosso Deus. Nós temos que cuidar para que isso não seja a coisa mais importante que nós desejamos.
Eu creio que Deus deseja ver os seus filhos crescendo, amadurecendo, prosperando, avançando. Eu creio que é vontade de Deus. Mas isso deve acontecer na dependência dEle. Isso deve acontecer na medida em que o Senhor opera, na medida em que o Senhor dá o direcionamento, na medida em que o Senhor aprova, na medida em que o Senhor testifica aquilo que está no seu coração. Quando a restauração ao Senhor, quando a adoração ao Senhor é restaurada no nosso coração, quando nós verdadeiramente o adoramos, nós precisamos aprender a viver e a andar na força do Espírito, a andar no poder do Espírito. O profeta Zacarias, ele vai proclamar e dizer que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, pela obra de Deus que tudo isso acontece. Gideão, quando ele é levantado em batalha, tem um texto ali adiante que diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, se apoderou de Gideão. E o texto é muito interessante, porque no original, sabe o que significa? O texto diz que o Espírito Santo, ele se vestiu de Gideão. É como se Gideão fosse uma roupa, e o Espírito se vestiu de Gideão. Ou seja, Gideão era a casca, o restante era o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor se apodera de Gideão, Gideão anuncia com trombeta, Gideão reúne homens de pelo menos 4 tribos, e o total de pessoas, o total de homens que se reúne são 32 mil homens. 32 mil homens se levantam para a guerra. Mas Deus diz assim para Gideão: Gideão, se vocês ganharem essa guerra com 32 mil pessoas, vocês vão achar que é pela força de vocês. Vocês vão achar que é por causa da força de vocês. E Deus desafia Gideão e diz: Gideão, diga ao povo que aqueles que estão morrendo de medo, que voltem para casa. Aqueles que estão aflitos, desesperados, tomados pelo medo, que eles voltem para casa. Sabem quantas pessoas voltam para casa? 22 mil homens voltam para casa porque estão morrendo de medo. Sobram apenas 10 mil. E Deus diz para Gideão: Gideão, 10 mil ainda é muita gente. Vocês vão achar que é pela força de vocês. E a gente conhece a história. Sobraram ao final 300 homens. E esses 300 homens, liderados por Gideão, iniciam a libertação do povo. Depois que os inimigos começam a entrar em aflição, em desespero, matando uns aos outros, os demais homens são reunidos para finalizar e para de fato libertar o povo daquela opressão. Queridos, quando a adoração é restaurada no nosso coração, quando de fato Deus se torna o nosso único Deus, a quem nós verdadeiramente adoramos, nós precisamos aprender a andar e a viver na força do Espírito. Não é por mim mesmo, não é pelo que eu sei, não é pela minha experiência, não é pelo que eu conheço. É pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem. Eu tenho sim uma responsabilidade de ensino, de pregação. Você tem sim um negócio, você tem sim algo que Deus tem confiado a vocês. Mas não é na tua força, é na força do teu Espírito. Paulo escreve a Timóteo e diz que Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Ele não nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que foi dado a mim e foi dado a você. É nesse espírito que nós podemos andar e devemos viver. Ore ao Senhor. Se arrependa se você tem tido alguns ídolos no seu coração.
Se você não tem adorado, desejado a Deus verdadeiramente no seu coração, peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Pai. Me perdoe, Pai, pela idolatria no meu coração. Me perdoa, Pai, por desejar tantas outras coisas e não o Senhor. Por desejar o reconhecimento, por desejar o sucesso, por desejar a riqueza, por desejar a influência, por desejar o reconhecimento. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, a idolatria do meu coração. Que o meu coração, Pai, deseje somente e unicamente ao Senhor. Que esse seja o meu prazer, que esse seja o meu deleite, dia após dia, a Tua presença, o Teu propósito, a Tua vontade sobre a minha vida. Pai, nós Te desejamos, Pai, nessa manhã. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos, Pai. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos ser transformados, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito. É pelo Teu Espírito que nós andamos. É pelo Teu Espírito que nós vivemos. É na força do Teu Espírito, Pai. É pela Tua intervenção. Oh, Pai, é pela Tua operação do Teu Espírito, Deus, que nós andamos, que nós vivemos. Pai, traga essa consciência ao nosso coração. Traga essa consciência, Pai, sobre nós. Restaura, Pai. Restaura a adoração no nosso coração. Remove, Pai, de nós, do nosso meio, a idolatria. Nós não adoramos pessoas, nós não adoramos homens nem mulheres. Nós adoramos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós não adoramos autoridades, nós adoramos o Senhor. Nós adoramos somente ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio da Tua presença, pelo privilégio do Teu Espírito. Concede a Tua graça, concede a Tua paz, concede a Tua força, Pai, sobre cada um aqui nessa manhã, para a honra e glória do Seu nome. Amém.